surgir primeiramente o seu coração. Oh, alegria de pregar, alegria de falar da glória de Deus. Unge a tua filha e fala conosco mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Salva de palmas ao Senhor. Para o Senhor Jesus, irmãos. Amém. Convidar os meus irmãos a abrir as Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Desde já, mais uma vez agradecer primeiramente ao Senhor, mais uma vez me colocar de pé, cheio de saúde, todos os livramentos para estar aqui esta noite, e aos meus pastores também por estar aqui nesta noite para poder falar da rica palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. O sermão profético continua. A parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontro do esposo. Amém? Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Essa parábola é muito conhecida dos irmãos, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Para a honra e glória dele, que se renova aqui. Por ela, nós aprendemos cada vez mais. E aqui são as próprias palavras do Senhor Jesus. Ele falava por parábolas, para que naquele tempo eles se faziam entender do jeito que era aquele povo daquele tempo. E aqui ele diz que muitos aqui interpretam esta parábola se referindo à igreja. E eu meditando nesse texto, eu fui buscar e vi que não se tratava disso. E eu queria dividir com os irmãos o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Então diz assim, que as 10 virgens saíram ao encontro do esposo. Então aqui essas virgens representam as colegas da noiva, porque aqui o esposo se refere ao judeu que verdadeiramente ia se casar com uma noiva. Ela tinha noiva e antigamente o noivo não via a noiva antes do casamento. E essas noivas eram responsáveis a esperar a chegada do noivo e os casamentos judeus eram feitos à noite. Por este motivo elas tinham o encargo de fazer, levarem essas lâmpadas para guardar o noivo. Então eu vou lendo, os irmãos vão compreendendo o que o Senhor Jesus quis dizer para mim e para a sua Bíblia. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram e todas adormeceram. Aqui o que o Senhor colocou no meu coração, irmãos. Aqui a importância da lâmpada e do azeite não representa o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo aqui, ele não é comprado, ele não é emprestado, ele não é conseguido. Aqui representa verdadeiramente o azeite da candeia, o azeite que iluminava tudo. Aqui o Senhor quer falar para mim e para você
da responsabilidade durante a espera do Senhor. A responsabilidade minha e sua enquanto o Senhor não veio. De nós estarmos vigilantes quanto ao nosso compromisso e a nossa responsabilidade no nosso chamado. Amém? Aqui. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo e saíram-lhe ao encontro. E todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então aqui mostra bem, irmãos, a espera do noivo. Quantos de nós, na nossa caminhada, esperamos a volta do Senhor Jesus? E quantos de nós, neste caminho, muitas vezes, desanimamos nessa caminhada? E aqui o Senhor diz que todas cochilaram e adormeceram. Só que as prudentes, além do azeite que tinham na sua lâmpada, elas levaram nas vasilhas. Então, o que o Senhor ministrou no meu coração? Além do que você tem, a reserva que você tem, não é só você vir à igreja, você ler a Bíblia, é você exercitar a tua fé e o teu chamado. Porque a função delas, elas estavam fazendo, mas não estavam frutificando. É isso que o Senhor disse na minha vida, e é assim que eu entendi, eu passo para os meus irmãos essa noite. Porque meia-noite que o Senhor veio, são os dias que nós estamos vivendo hoje, irmãos. São dias escuros. São dias tenebrosos. Dias de guerra, dias de fome, dias de moralidade, dias de política duvidosas. Nós estamos vivendo dias complicados. E é nesses dias que nós não podemos toscanejar e nem dormir. É nesses dias que o azeite aqui, é nós estarmos apercebidos, nós estarmos cheios da palavra do Senhor, nós estarmos alimentados. Nós vamos ver lá em Tessalonicenses mais para frente. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, entenderam? Amém? Então, aqui no versículo 8, diz aqui no 7: então todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Quer dizer, era uma função delas que, assim que a noiva pediu para que elas preparassem as lâmpadas, todas se levantaram. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Quer dizer, elas estavam na função, mas estavam despreparadas. Elas não estavam preparadas para a volta do noivo. E é o que o Senhor nos adverte sempre, para estarmos preparados para a volta dele. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja acaso que falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-vos a vós.
Eu entendi no meu espírito assim, irmãos. Não adianta eu ter te dar e faltar para mim e para você. Porque a salvação é individual. Não tem como. Eu posso exortar, eu posso te aconselhar, mas a busca é individual. Cada um tem a sua intimidade com o Senhor. E isso ninguém pode fazer pela gente. Só nós mesmos podemos fazer isso. Amém? E depois chegaram todas as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Porque aqui era a hora da festa. Aqui o abrir a porta era para que essas moças entrassem na festa. E aqui, quando bradavam, eles costumavam levar as multidões acompanhando o noivo até a festa. Só que durante a festa não entrava penetro. Como é hoje na casa da gente. A gente faz a nossa festa e o portão é fechado, não entra penetro. E essas moças eram conhecidos da noiva, não do noivo. Então os portões eram fechados. E aqui o Senhor diz, que agora é a palavra de Jesus: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o Senhor pede para nós termos bom ânimo, sermos vigilantes, porque Ele é conosco. E nós não podemos deixar esses tempos difíceis esmorecer a nossa fé, nem a nossa força, porque Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E isso é que tem que nos motivar até aquele dia. E o Senhor nos renova todo dia, e Ele vai nos renovar esta noite, em nome de Jesus. Tirar todo o nosso desânimo, em nome de Jesus. Da glória e honra do nome dEle, aleluias. Aqui em Mateus 28, vira só 2 páginas, no versículo 19. Porque nós temos um compromisso com o Senhor Jesus. Como sacerdotes, que Ele nos separou, Ele nos escolheu, nos amou, louvado seja o Senhor Jesus. Ele diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós temos que formar discípulos na nossa casa, na escola, no trabalho, no supermercado. Aonde nós formos, nós somos boca de Deus. Aonde nós formos, nós temos que glorificar o nome do Senhor. Amém? Dizer que o Senhor mandou, que Ele é o mesmo, que Ele ainda faz milagre, que Ele ainda está sob controle de todas as coisas, que é o Deus do impossível, que é ainda o Deus que governa tudo e todas as coisas, aleluia. E é o que Deus que está aqui essa noite. Aleluia. Glória a Jesus, que Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Hebreus 10, 23. Diz também a carta aos Hebreus, para que nós tenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Porque fiel é o que prometeu. Então a palavra do Senhor é fiel e Ele é fiel.
Como diz aqui os nossos pastores, isso aqui não é historinha. Isso aqui é a verdade. Isso aqui é a palavra viva. A palavra que penetra nas juntas e medula. A palavra que transforma. A palavra que recria a alma e que transforma caráter. Então não é conto de fada. Oh, glória, como transforma, Senhor, aleluia. E considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, que foi para isso que o Senhor nos criou, para adorar e para as boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos, isto é, advertindo com amor, corrigindo com amor, uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, o que está escrito ali na plaquinha, não pode ofender o irmão, amor entre os irmãos, orar um pelos outros, porque o que mais querem fazer hoje é acabar com a igreja. Então essa união é que tem que ter, porque o cabeça da igreja está presente, o corpo tem que estar unido, a igreja é avante. Amém? Glória a Jesus. Para finalizar, irmãos, Tessalonicenses 5, versículo 6. O Senhor diz aqui, na carta aos Tessalonicenses, o que o cristão deve fazer então? Diante do dia do Senhor. No versículo 6. Não durmamos. O que quer dizer então? Orar, meditar na palavra. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Quer dizer, estejamos alertas, sensíveis à voz do Espírito Santo, os nossos ouvidos espirituais alertas, para não ouvir qualquer voz, não ouvir qualquer coisa, porque a ovelha do Senhor ouve a voz do Senhor. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Glória a Jesus. Porque os que dormem, dormem de noite, isto é, aqueles que são indiferentes espiritualmente, que ainda não conhecem Jesus. E os que se embebedam, embebedam-se de noite, quer dizer, bebem de todas as outras fontes, não a fonte de água viva. Mas nós, que somos do dia, que temos a luz da palavra, aleluias, que temos vida no Espírito Santo, glória a Jesus poderoso, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós fomos separados não para a ira, mas para arrebatamento, irmãos. Senhor Jesus que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Porque os mortos e os vivos naquele dia, o Senhor vai chamar para ser arrebatado. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificando-vos uns aos outros, como também os fazeis. As boas novas, irmãos. Que o Senhor um dia virá nos buscar. Já preparou um lugar para mim e para você. Basta nós andarmos segundo a sua vontade, buscar a sua face gloriosa,
para que naquele dia Ele vai estar de braços abertos para buscar a sua igreja, lavada, remida, da honra e glória do Senhor.